Olá! Você confia nas pesquisas que dizem que pessoas que vivem isoladamente são pessoas mais propensas a determinados distúrbios psicológicos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, mesmo mais propensas a algumas doenças físicas? Essas pesquisas existem, elas são divulgadas. A questão que eu quero levantar aqui, primeiro, se elas são confiáveis. Segundo, se elas não são perigosas. Para mim, elas não são confiáveis e para mim, elas são altamente perigosas. Elas são destrutivas, elas são negativas. Não sei se você concorda assim de cara, mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Quando se faz uma pesquisa dessa, se pega uma quantidade de pessoas e vê quem vive isoladamente, quem não vive isoladamente, aí se faz uma estatística e se percebe um fato real, de que a maioria das pessoas que vive isoladamente, sem muito contato social, são realmente mais vulneráveis, elas têm uma incidência maior de determinados distúrbios psicológicos ou mesmo físicos. Isso é verdade. Agora, elas são a maioria, mas existem pessoas que vivem isoladamente, sem muito contato social e que têm uma vida mental, psicológica saudável. Uma pesquisa digna de ser feita. O que acontece com essas pessoas que não se perturbam com o fato de viverem isoladamente? O que acontece com elas? As pessoas são diferentes e a maioria das pessoas vive com uma mente turbulenta. A maioria das pessoas vive meio que escravizadas pela cultura. Elas absorvem crenças que existem por aí. Então, quando se divulga uma pesquisa dessa, eu estou reforçando uma crença de que viver isoladamente não é legal. Então, se ela está vivendo isolada, ela começa a achar que tem algo errado com ela. Ela começa a se encafifar por isso. Ela começa a desejar o convívio. Então ela está num estado que a gente chama de solidão. Solidão é estar isolado e desejar não estar nesse estado. Desejar estar em convívio. Agora, as pessoas, muito provavelmente, as pessoas que estão na boa, isolados, que são a minoria, por isso se concluiu precipitadamente que o isolamento causa ansiedade, depressão. Não é o isolamento, são as ideias que as pessoas têm. É a mentalidade que as pessoas têm. Frente ao isolamento, com a mentalidade que ela tem, então ela tem aqueles sintomas. Agora, se ela tiver uma outra mentalidade, ela não vai ter esses sintomas. Ela vive num estado que a gente chama de solitude. Ela está isolada socialmente, ela está mais solitária, mas ela percebe que esse estado, que esse estar só, tem o seu desfrute, ele é desfrutável. Ela consegue perceber, vivenciar o prazer que também está no isolamento. Então isso é solitude, é o estar isolado e saborear o prazer disponível daquela situação. Agora, se ela tiver com a mente reclamando, lamuriando, acreditando que algo está errado com ela, ela não consegue, em função dessa mente turbulenta, ela não consegue perceber o prazer, o desfrute disponível nesse isolamento. Eu espero que eu tenha explicado o meu ponto de vista claramente, porque a questão não é o isolamento, a questão é a mentalidade das pessoas. O problema é que a maioria tem uma mente perturbada.
acelerada demais, acreditando em tudo que lhe disseram, inclusive nessas pesquisas, reforçando as suas próprias sugestões e crenças. Nós respondemos a crenças. Crença tem um poder enorme de influenciar nossa maneira de sentir. Se eu acredito que estar em determinada situação não é bom, se eu acredito nisso, eu não vou estar bem. Se eu zero as crenças, na verdade, não é acreditar que estar sozinho é bom. Eu zero as crenças e eu verifico o que acontece. O que eu tenho disponível agora? Aí eu posso me dar conta que é altamente desfrutável. Agora, para completar a ideia desse vídeo, eu não estou dizendo reforçar outra crença, que o isolamento é bom. Não estou dizendo isso. A minha experiência é que as duas coisas são boas. Para mim, convívio, para mim isso é um inferno. Para mim eu preciso do equilíbrio do isolamento para eu me sentir bem. Algumas pessoas precisam de determinada proporção de convívio em relação ao isolamento, talvez 60% de convívio, vamos dizer assim, 40% de isolamento. Outras precisam de, mais convívio e menos isolamento. Outras é o contrário. Elas precisam talvez de 80% de isolamento e 20% de convívio para se sentirem bem. Tem alguma coisa, isso é certo, isso é errado, isso é melhor, isso é pior? Não, é de cada um. Você tem que descobrir qual que é o seu nível de equilíbrio. Eu acho que a grande maioria das pessoas está exageradamente em convívio, sem se perguntar se realmente não está ultrapassando o seu limite pessoal. Isso é algo para a gente prestar atenção. Agora, quando eu falo que a maioria das pessoas está nesse turbilhão mental e que não consegue perceber o desfrute, por exemplo, do isolamento, a minha experiência é que a meditação ajuda nesse processo de diminuir esse turbilhão de pensamentos. A meditação, ela tende a desencadear a solitude, isto é, a desencadear o desfrute do isolamento. Não estou dizendo mais uma vez que eu vou só viver isolado, mas eu consigo perceber o desfrute do isolamento. A meditação tende a facilitar essa percepção natural. A meditação é meio que um antídoto contra essas sugestões que nos são dadas culturalmente, as crenças que são dadas e reforçadas. Uma pesquisa como essas que eu falei no começo, elas reforçam essas crenças. A meditação ajuda a gente a dissolver essas crenças, a ter uma visão própria das situações da vida. É necessário meditação? Não, não é necessário meditação para que a pessoa tenha sabedoria, saiba viver bem, saiba viver de uma maneira independente, não subordinada às ideias que foram implantadas na cabeça dela. Meditação ajuda? Sim, meditação ajuda. A minha sugestão para quem tem dificuldade de se libertar dessas crenças que foram implantadas, que ela reforça dentro dela mesma, a minha sugestão é que a meditação seja vivida, seja experienciada. Se a pessoa já conhece, que se aprofunde. Se a pessoa não conhece, que passe a conhecer. Mas o ponto principal deste vídeo, não engula essa de que viver isoladamente necessariamente é negativo. Depende da mentalidade da pessoa. Se ela tiver uma mentalidade mais favorável, ela pode também aproveitar imensamente essa situação que ela vive. Espero ter contribuído.